Começando mais um Conectamente pela CDL-FM. O Conectamente é aquele programa que fala de empreendedorismo para quem gosta, para quem empreende, para quem está interessado ou para quem nunca ouviu falar e está ouvindo pela primeira vez. Comigo, Fernando Cardoso, titular desse programa, vice-presidente da CDL-BH, e hoje o nosso tema é um tema interessante. Como o brasileiro paga suas contas? Antes de apresentar o nosso convidado para falar sobre isso, vou pedir para o Fernando Cardoso fazer aí uma introdução, um spoilerzinho do tema de hoje. Diga lá. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. É isso aí, Paulo. Já parou para pensar como o brasileiro paga suas compras? O parcelamento virou quase sinônimo de consumo no país. E por trás desse comportamento está uma revolução silenciosa, movida pela tecnologia, pela inclusão financeira e por novas formas de crédito. E para falar com a gente tem um especialista aí, né, Paulo? Sim, no Conectamente de hoje a gente vai mergulhar nesse universo com o Rafael Valente, que é diretor de riscos da Coin, uma das fintechs mais inovadoras do Brasil. A Coin é pioneira no modelo Buy Now, Pay Later, no Pix parcelado, está transformando a forma como consumidores e empresas se conectam com mais segurança, com agilidade, com acesso ao crédito. Rafael, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernando. Boa noite, ouvintes. É um prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês. Rafael, nós temos uma única regra que vale, é que a primeira pergunta, mesmo que alguém diga que não, ela será feita pelo Fernando Cardoso. Então, diga lá, Fernando, faça a primeira pergunta. Bora lá então. Ô, Rafael, o mercado financeiro ele vem passando por uma grande transformação, né? Acho que ele era um dos últimos grandes monopólios, principalmente a gente falando do mercado brasileiro, né? E que com o Open Banking ele vem fazendo toda essa revolução silenciosa, né? Como eu falei aqui no início. Conta para a gente um pouco dessas mudanças, como que você enxerga toda essa transformação no mercado financeiro brasileiro. Legal. Então, o Open Banking com certeza tem um papel muito importante aqui, essa distribuição dos dados que antes estavam concentrados nos bancos. E, como você disse muito bem, essa distribuição dessas informações colabora muito para acabar com esse monopólio dos bancos. Aproveitando dessas informações e de outras informações disponíveis no mercado, existem algumas empresas que têm entrado nesse mesmo mercado que antigamente só os bancos atuavam, tentando, inclusive, atingir públicos que não são interessantes para os bancos. Então, público historicamente desbancarizado, que depois da pandemia começou a ter acesso a algumas contas digitais, mas ainda assim sem os principais serviços financeiros, como, por exemplo, o crédito. Rafael, a gente fala muito em risco, né? E você é o diretor de riscos da Coin. O que é que o risco fala sobre o bolso do brasileiro? Nós estamos mais conscientes financeiros ou a gente está ainda naquela coisa do deixa para depois que o tempo resolve? Não, o público brasileiro está mais consciente, independente da situação econômica do Brasil, a gente consegue ver que as pessoas estão cada vez mais informadas, inclusive o acesso às informações através dos aplicativos digitais, celular, busca esse caminho de educação financeira, e isso tem impactado consideravelmente os resultados de crédito. Ô, Rafael, eu vi uma pesquisa onde 79% dos brasileiros parcelam suas compras, 46% não tem receio nenhum em parcelamentos de longo prazo. Eu queria saber se isso é cultural, por que que a gente tem, quando a gente vai em outros países, as compras são todas ali à vista, né? Por que existe isso no Brasil? É por uma desvalorização da nossa moeda? É cultural? Explica um pouco sobre esse ponto pra gente. Legal. Não, o parcelamento, na verdade, está enraizado no comportamento do consumidor brasileiro, né? Ele é um hábito antigo no Brasil, teve raízes no crediário, no cheque pré-datado, no CDC, desde a década de 50. 8 em cada brasileiro parcelam sua compra, 6 em cada 10 têm parcelas em andamento. Então, é um meio de acesso ao consumo. Não é apenas uma questão de alavancagem do poder de compra, mas é uma forma também das pessoas conseguirem fazer um planejamento financeiro melhor e consolidar as dívidas pontuais que ela precisa nos pagamentos ou nos recebimentos periódicos que fazem parte do nosso dia a dia.
Os dados que você trabalha aí na Coin mostram endividamento ou capacidade de crédito por faixa etária? Se sim, me diga quais são as faixas etárias que têm maior capacidade para adquirir crédito ou que se credenciam para ter essa maior capacidade? Claro, dos 30 aos 45 anos, passa a ser o público, a faixa etária de maior acesso ao crédito e que também tem a melhor performance de crédito. Acima de 45 anos, você já começa a entrar em públicos que têm acesso ao crédito, mas que podem começar a entrar em situações um pouquinho mais de endividamento, e a partir que tem pior performance no acesso ao crédito acaba sendo de 18 até 30 anos. Ô, Rafael, eu queria voltar um pouquinho no nosso bate-papo aqui. Conta pra gente o que é a Coin, cara. Explica sobre o trabalho de vocês, assim, o que vocês prestam para a sociedade. Claro. Então, a Coin é uma fintech especializada em simplificar o comércio digital. A gente tenta fazer, ou a gente faz com que as empresas se conectem de forma fácil com os seus consumidores. A gente fornece soluções de Buy Now Pay Later, então soluções de crédito, né, que inclui, por exemplo, o Pix parcelado, que permite que o lojista consiga fazer um parcelamento mesmo para quem não tem cartão de crédito. A gente também tem soluções de prevenção à fraude, gateways de pagamento, que promovem um ambiente de compra online protegido contra fraudes, garantindo a melhor experiência para os consumidores e para os clientes. Se fala muito sobre o impacto do Pix nas movimentações financeiras, mas eu ainda não ouvi, e você deve ter dados a respeito do Pix no equilíbrio do poder de compra. É, como é que você enxerga o impacto do Pix nessa transformação? E se ele, de certa forma, e é só uma curiosidade, ele pode mascarar um descontrole financeiro? Eu não acredito que o Pix tenha um impacto no poder de compra, partindo do pressuposto que as pessoas mantêm o mesmo recebimento, né? Então a gente está falando de poder de compra e não efetivamente de comportamento. Agora, a segunda parte da sua pergunta, sim, a facilidade que o Pix traz no pagamento pode fazer com que as pessoas tenham um acesso ou um ímpeto, um pagamento por ímpeto, né, ou uma compra por ímpeto, o que acaba fazendo com que ela possa ter algum descontrole. Então, vai do papel de toda a sociedade auxiliar nesse processo de educação financeira para evitar que o Pix, que é super positivo, acabe tendo alguma interferência negativa. Ô, Rafael, eu queria que você falasse um pouco sobre os setores, né, da utilização desse parcelamento. Quais os setores têm a maior força para essa compra? São nas compras de maior valor agregado ou não? Fala um pouco para a gente sobre essa setorização do comportamento de consumo dos brasileiros. Legal. Então, assim, do lado de moda, a experiência de compra e o atendimento influenciam muito mais do que o preço, tá? No lado de beleza, o parcelamento permite que tenha um consumo contínuo, né? Então, conforme os seus produtos vão encerrando, você vai conseguindo repor eles. Do lado de turismo, o parcelamento é o fator decisivo para tornar a viagem possível. Então, muitas pessoas que não tinham cartão de crédito, não tinham alguma maneira de fazer aquela compra à vista, ou até tem cartão de crédito, mas não tem limite suficiente para fazer essa viagem, o parcelamento permite que essas pessoas consigam realizar essas viagens. O mercado pet, essa previsibilidade que o parcelamento permite, então você pode fazer uma compra de uma quantidade maior que duraria mais de um mês e você não precisa se descapitalizar imediatamente. Você pode fazer o parcelamento e ir pagando aos poucos, o que ajuda nessa previsibilidade da despesa, né? Então, o parcelamento, na verdade, entra em todas as possibilidades, independente do ticket médio de compra, a opção do parcelamento colabora muito para o dia a dia das pessoas. Fala um pouquinho sobre uma palavrinha mágica que quem compra e compra em lojas físicas ou virtuais, tanto no físico como no digital, tem agora convivido com ela, que é o cashback. Explica pra gente como é que é essa questão do cashback, gerando valor, ele é percebido por quem compra e por quem vende como um gerador de valor na transação? Definitivamente sim. O cashback traz muito valor, especialmente na questão de você manter os clientes transacionando com você, né? Então, ele é uma forma de
você gerar um desconto para o cliente, mas garantir que ele vai retornar para você e criar esse vínculo. Então, ele tem o valor tanto do lado do vendedor, quanto do lado do comprador que aproveita efetivamente a promoção. Ô, Rafael, eu como comerciante, dos dilemas que a gente vive lá dentro do nosso negócio, porque todo negócio ele tem a diferença do lucro, né, e do fluxo de caixa, que muitas vezes você tem uma empresa lucrativa, mas você tem um desencaixe no seu fluxo de caixa justamente pelo parcelamento, né? Se você compra em um menor número de parcelas do que você vende, você vai ter um problema financeiro aí. Aí eu queria saber, porque muita gente fala do parcelamento como um motor de vendas para a economia. Mas ele também pode ser um problema se não for bem gerido essa diferença de compra e venda? Definitivamente. E para isso é necessário que as empresas encontrem soluções como a COI, que você tem a opção de fazer a antecipação desses recebimentos, né? Então você consegue antecipar conforme o seu cliente tem a opção de fazer o pagamento parcelado. Isso aumenta o poder de compra, isso auxilia a loja a fazer mais vendas, mas ao mesmo tempo isso não atrapalha no fluxo de caixa da loja que tem a possibilidade de fazer a antecipação desses recebíveis. Rafael, vou falar um pouquinho sobre o contactless, né? São aí os pagamentos em carteiras digitais, no NFC, nos QR Codes. Eles estão virando uma forma muito interessante, muito atraente para consolidar um padrão de conveniência para o varejo. É uma experiência segura, pode evoluir. Por exemplo, tem gente que desabilita a aproximação no cartão de crédito ou do cartão de débito com medo de que seja usado de maneira inadequada. Como é que você vê a utilização desses meios sem contato do cartão? Todas as formas de pagamento são necessários que a gente tenha alguns cuidados, né? Então, realmente facilita muito, ajuda muito. Existem realmente formas de você utilizar essa solução que facilita de uma maneira não intencional, mas tomando cuidado com o seu cartão de crédito ou com o seu celular, se ele tem habilitada essa opção de contactless, você consegue ter uma vida financeira bem tranquila, mesmo usando de soluções que facilitem a experiência. Ô, Rafael, você falou agora da compra por celular, né? Eu queria que você falasse para a gente sobre o futuro dos meios de pagamento. Hoje já dá para pagar com relógio também. Qual que é a próxima evolução? Tomara que seja pelos óculos, viu, Paulo? Fernando é do ramo ótico, Rafael. Ele fica torcendo para que vocês coloquem um contactless nos óculos para ele poder começar a vender o óculos inteligente. Perfeito. Do lado do óculos, eu imagino que seria mais fácil uma leitura de um QR Code, né? Através da visão. Mas, com certeza, a solução, o futuro é digital, né? Seja através de uma experiência simples, como, por exemplo, a questão do Pix, que facilitou o acesso, também sempre concentrado no consumidor, então buscando qual que é a melhor solução que facilita o dia a dia do consumidor, que seja aberto à maior quantidade de pessoas possível, o crescimento do Pix, do contactless, tudo isso aí aponta para um modelo de pagamento com maior autonomia, maior confiança, e o papel das fintechs é criar soluções que acompanhem esse movimento e a Coin está bem no centro desse caminho. Fala um pouquinho sobre inclusão financeira num país onde a inclusão financeira ainda é objeto de discussão, porque a educação financeira também o é. A inclusão financeira tem um valor social, um diferencial competitivo, mas ela tem que ser feita de maneira estruturada. Me conta um pouquinho como é que se pode fazer uma inclusão financeira, fazendo com que aqueles que tenham acesso a crédito para pagamento também evoluam na educação financeira e na forma como tratam o seu dinheiro. Perfeito. Eu acho que você usou a palavra-chave ou o termo-chave, que é a parte da educação financeira, né? É obrigação de todas as empresas que fornecem esse tipo de solução financeira que contribuam para isso, porque a gente sabe que as pessoas, com a com a facilidade do acesso às soluções de crédito, se a pessoa não tiver educação, ela pode se descontrolar e ela pode se sobreendividar e acabar interferindo de várias maneiras na vida da pessoa. Então, se todos os jogadores do mercado que fornecem soluções tiverem a responsabilidade de controlar
o limite de crédito adequado à capacidade de pagamento de todo mundo, conectando isso a uma educação financeira, orientando a pessoa como usar o crédito de uma forma positiva no dia a dia, todo mundo sai ganhando. Ô Rafael, o comportamento do consumidor brasileiro, ele muda de acordo com o produto que o consumidor adquire. Quais dicas você dá para o lojista? E assim, como que o lojista pode aproveitar, né, essa oportunidade de mudança do pagamento de acordo com o produto que ele compra para executar uma melhor venda, para melhorar os seus resultados? Ótimo. Então, o lojista precisa ter bem claro qual que é a necessidade desse produto para o consumidor. Então, quanto mais necessário o produto maior o esforço que o consumidor vai fazer para adquirir ele, inclusive para honrar com as parcelas, no caso de um parcelamento dessa compra. Eu acho que esse é o principal segredo, entender qual é a necessidade e fazer a venda correta para o cliente correto. O Brasil é líder em transformação digital nas transações financeiras. 7 em cada 10 transações bancárias no Brasil já são feitas via dispositivos móveis. O que isso representa como avanço na concessão de crédito e que cuidados ou que observações esses dados nos trazem? O acesso a pagamento digital é ótimo para o acesso ao crédito, especialmente porque ajuda a gente a diversificar. Então, diversificar o acesso mesmo, né? Então, quanto maior a quantidade de pessoas que têm acesso a formas digitais de pagamento, isso facilita com que as pessoas façam o pagamento das suas parcelas, isso colabora, de certa maneira, para que todo mundo tenha um sistema financeiro mais saudável, um sistema de crédito mais saudável. É interessante essa conversa de hoje porque a gente está o tempo inteiro se deparando com essas questões, com as discussões da educação financeira, de como usar melhor o seu potencial de crédito, né? E uma pena que esse programa está terminando agora. Mas antes de agradecer ao Rafael, pedir para o Fernando fazer aí um resumo da prosa de hoje, Fernando. Paulo, então, o que eu achei muito legal da nossa conversa de hoje é o entendimento de que os meios de pagamentos são digitais e rápidos e agora sem a necessidade do cartão de crédito, a gente tem a internet das coisas aí, onde várias possibilidades vão acontecer. E o outro ponto que eu acho interessante, Paulo, é que tem uma concorrência maior dentro desse mercado, possibilitando ali uma melhoria para o lojista e para o consumidor final, inclusive com uma redução nos preços. Além disso, a gente vai ter uma informação cada vez mais disponível e também uma maior segurança. Então, isso beneficia o mercado como inteiro. Tá aí. Conversamos com o Rafael Valente, diretor de riscos da Coin. O tema de hoje foi como o brasileiro paga as suas contas. Rafael, obrigado por ter dedicado um bom tempo aí do seu tempo para conversar com a gente sobre esse assunto. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. Tá chegando no final o Conectamente de hoje, mas na segunda-feira que vem a gente volta às 8 da noite com mais informação. Se você, depois de ter nos ouvido, quiser continuar ouvindo ou repassando para alguém, vai nas nossas plataformas digitais ou no Multiprosa da CDL BH. Agora, se quiser mandar uma crítica, uma opinião, uma sugestão para o nosso programa, conectamente@cdlbh.com.br, conectamente@cdlbh.com.br. Muito obrigado para você que nos fez companhia até agora, uma ótima semana e até a segunda-feira que vem.